Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo. Para quem conhece também, não muda mesmo. E a gente vai falar hoje sobre educação vigilante, avaliações de impacto algorítmico, accountability e governança de sistemas de inteligência artificial. Antes de mais nada, só apresentar brevemente aqui o escritório de modo bem executivo, né? Nós somos o escritório Prado Vidigal, é um escritório especializado em direito e tecnologia, e para nós, mais do que um prazer, né, de fazer parte aqui desse painel, é, na verdade, uma necessidade, né, da gente estar conectado com grandes pessoas aí de grandes organizações que lidam com temas super desafiadores, né, e que, enfim, a gente costuma falar que são temas do futuro, mas na verdade não, né, na verdade temas mais do que presentes e, enfim, acho que a gente precisa de fato estar inserido, né, para poder contribuir aí com esse debate que é super complexo e rico. E aí eu queria, antes de mais nada, passar a palavra e agradecer a Carol que no escritório é o nosso grande talento aí no tema inteligência artificial e nos ensina aí dia a dia, e ela que foi responsável aqui por idealizar, organizar esse painel, né? Então toda espécie de elogio, por favor, direcione a Carol. Eu sou um mero coadjuvante aqui e sou super como se fosse privilegiado, né, de poder conviver com a Carol, aprender com ela e fazer parte aqui hoje como espectador qualificado aqui dentro do palco. Então, obrigado, Carol. Vou passar a palavra a você. Fica à vontade para conduzir. Eu vou ser o operador de slides aqui, por favor, paciência também, pessoal. Vou apanhar um pouquinho, mas prometo que eu vou fazer o meu melhor. Carol. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, acho que o Paulo já fez aqui uma apresentação e vou iniciar apresentando os nossos convidados, né? A gente tem um time de especialistas incríveis aqui para compor o painel. Nossa primeira convidada é a Lauren Spindler, que nos acompanha remotamente hoje. A Lauren é mestre em assuntos econômicos pela Universidade de Bordeaux, possui MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV e bacharelado em Relações Internacionais pela UniCeub. Ela é líder do grupo de trabalho de inteligência artificial da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, e Public Policy Lead na Microsoft Brasil. Nós também temos o Thiago Moraes, que possui em Direito e Tecnologia pela Universidade de Tilburg, na Holanda, mestrado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, UNB, graduação em Direito e Engenharia de Redes de Comunicação também pela UNB, e é coordenador de inovação e pesquisa e encarregado de dados da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, também é conselheiro e cofundador do LAPIM. Nós também temos o Frederico Torres, que é doutorando na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela mesma instituição, né? Advogado especialista em privacidade e proteção de dados e em regulação de novas tecnologias e dar a Privacy Council no Mercado Livre. E, bom, nossa intenção aqui hoje é promover um debate entre profissionais com diferentes bagagens, e por isso a gente estruturou o painel de hoje em 3 rodadas. Cada rodada vai ter um tema principal, como a exposição principal, seguida de um mini debate, e por fim, no final das 3 rodadas, a gente abre aí para perguntas do público. E antes de passar propriamente a palavra, né, eu acho que vale fazer aqui uma breve introdução sobre o contexto de propositura do painel e da escolha da avaliação de impacto algorítmico como o nosso tema central, porque essa escolha está muito relacionada ao fato de que, assim como ocorreu com o desenvolvimento das legislações sobre proteção de dados, a gente começa a observar que a gramática sobre avaliação e gerenciamento de risco, ela passa a se fazer muito presente também nos debates sobre regulação e governança de inteligência artificial. E uma abordagem baseada em risco, ela vem acompanhada de rotinas, de procedimentos internos que vão
precisam formular ali uma estrutura de governança, né? E um possível instrumento de governança é a avaliação de impacto algorítmico, né? Que pode ser utilizada para identificar riscos, propor medidas mitigatórias e promover ali interesses socialmente relevantes. Então, para iniciar o painel, eu acho que a gente pode dar um passo atrás e nos voltar para o debate sobre regulação de sistemas de IA, né, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, seja em assistentes virtuais, processo seletivo, avaliação de crédito, por aí vai. E essa popularização é o que chama a atenção sobre o debate para a regulação do tema. E para nos trazer algumas perspectivas, né, algumas visões sobre o debate de regulação, eu queria convidar a Loren a tomar a palavra, né? Então, Loren, acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente a sua perspectiva, né? Se já existe um arcabouço normativo para a regulação de inteligência artificial, se você entende que, na verdade, deveria haver uma regulação específica e como definir, né, qual é o momento mais eficiente para promover essa intervenção legislativa no tema. Fica à vontade, Loren. Obrigada. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Desculpa não ser presencial. Ainda bem que a tecnologia nos proporciona oportunidades de estar aqui virtualmente. Eu sei que não é a mesma coisa, mas agradeço a oportunidade de poder participar daqui de Brasília com vocês. Thiago, Frederico, prazer compartilhar a mesa com vocês. Thiago, de longa data, meu amigo aqui de Brasília. Frederico, prazer. E, bom, esse tema a gente está falando como indústria há bastante tempo, né? Aqui no Brasil, o primeiro projeto de lei que foi apresentado para regular a inteligência artificial de 2020. Então, desde então, a gente está aqui falando e se debruçando sobre o tema. E o interessante é ver como ele evoluiu, né? Em 2020, ninguém sabia o que era inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, o projeto de lei foi apresentado depois de uma entrevista, de uma reportagem do Fantástico, falando sobre computação quântica. E aí o senador se assustou, ficou com medo, né, dos cidadãos que perderiam os trabalhos, os empregos, e aí resolveu fazer uma política para proteger. E aí, super legítimo o intuito do legislador, mas ele não tinha ideia do que era tecnologia, e isso a gente até hoje, passados 3 anos, a gente ainda passa por essa mesma questão, né? A Carol fez a pergunta perfeita, assim, qual a necessidade, há um espaço aqui regulatório, há um vazio, qual é o objetivo de uma lei de inteligência artificial? Bom, a resposta é que a gente não tem nenhum vazio legislativo, né? Acho que o Brasil é um dos países que são mais regulados do mundo. A gente tem o Código do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, a própria Lei de Proteção de Dados, na sua competência quando toca dados pessoais, que atendem várias das preocupações e demandas que a tecnologia carece. E aí, fazendo um parênteses, que eu acho bem interessante, o Fórum Econômico Mundial fez um projeto com a Nova Zelândia, de avaliar todo o ambiente legislativo e quantas leis estavam adaptadas, aptas para as novas tecnologias. 80% das leis da Nova Zelândia já estavam aptas às novas tecnologias, não só IA, blockchain, enfim, ideias do metaverso, né, criptomoedas, englobando tudo. E do restante, dos 20% restantes, alguns eram para serem adaptados e um outro número menor ainda que precisariam de novas leis. Aqui no Brasil a gente não fez essa análise, né, que parece tão bom. Se a gente quer começar a debater um assunto, vamos então estudar como é que ela vai ser impactada. Eu acho interessante falar esse exemplo para mostrar realmente porque qual é a pressa, né, aqui no Brasil. Por que a gente precisa correr e passar por uma regulação que não foi debatida, ou, na verdade dizem que foi debatida, mas que não teve contemplado o pleito do setor privado, o pleito da academia, o pleito da sociedade civil, para tentar se chegar a uma lei equilibrada. Então, o ponto a gente não está desamparado, né, a gente já tem o nosso arcabouço legal aqui cumprindo o seu papel, mas sim, a inteligência artificial, os sistemas de inteligência artificial precisam sim ser regulados. E com um objetivo
Claro, de gerar segurança e confiança para quem usa, né? Mas a gente precisa ter cuidado de entender que sistemas de inteligência artificial são diferentes e o mesmo sistema de inteligência artificial pode ter vários usos diferentes. Então, não dá para a gente ter uma lei regulando a tecnologia. Isso não faz sentido, né? E se a gente for ter, ela precisa ser sim baseada em princípios, que é a grande crítica que vem tendo, né? O projeto de lei aprovado na Câmara, ele é bem principiológico, sim, porque ele fala de regulação de uma tecnologia. E aí a Carol falou ainda no começo, né? A importância de se usar a avaliação baseada em risco. Faz todo sentido. A gente está falando de uma tecnologia que a gente não sabe o potencial todo dela. Em novembro do ano passado, a gente não sabia o que era o ChatGPT. E aí, depois que ele foi introduzido, todo mundo passou a entender um pouquinho mais quais os benefícios e os riscos também que a ferramenta pode nos trazer. E aí, aqui eu volto de novo, ferramenta. Inteligência artificial é uma ferramenta, os sistemas são ferramentas que são usadas para diferentes objetivos, com diferentes propósitos em diferentes setores. A gente não pode pensar numa regulação mirando apenas o setor de tecnologia, porque não é assim que funciona, né? As empresas de software, elas são as habilitadoras, mas quem coloca, né, quem cria de fato o sistema, quem opera, quem diz qual vai ser o objetivo dela ali, são outras empresas de diversos setores. E a gente precisa da regulação, uma regulação equilibrada, uma regulação flexível, uma regulação inteligente, que faça sentido para permitir a inovação. Então, hoje a discussão, como a gente está no Brasil, a gente ainda bem que a gente conseguiu fazer parte, a gente, digo, setor produtivo, falando como indústria, para mostrar que não é simples, que nem a gente entende. Eu sou aqui a única de policy, né? O Thiago é o mais capacitado para falar aqui da área de tecnologia, mas eu atuo já com esse tema há 5 anos, venho, claro, só falando do meu olhar aqui de regulatório, qual o impacto, olhando sempre quais os benefícios que a tecnologia tem para o desenvolvimento do Brasil, mas a gente precisa trazer várias vozes aqui para essa discussão. E eu acho que a gente está chegando no momento certo, a gente conseguiu fazer entender que é necessário o debate. Então, voltando, qual seria o momento da regulação que a Carol perguntou? Eu acho que agora a gente está no momento de debate. A tecnologia é global, eu acho que isso é importante a gente ter. É óbvio que aqui no Brasil a gente tem o nosso cenário, a gente tem, né, as nossas dificuldades e desafios, e a gente precisa ter um olhar interno, mas não dá para a gente desassociar do contexto global. A ideia da tecnologia, a ideia do digital é não ter fronteiras. Então, uma coisa que a gente defende é a interoperabilidade. A interoperabilidade, tanto nas normas que já existem, né? Então é preciso a gente olhar a LGPD para garantir que os termos que estejam lá estejam, né, contemplados, que a gente não diga coisas diferentes, assim como também garantir que o Brasil esteja determinando como lei esteja de acordo com que outros países também estão. Porque a nossa ideia é exportar software ou é usar, né, uma tecnologia de ponta que já está em outro país para que a gente melhore aqui e aí exporte de novo. Então, é não ter uma fronteira, não ter uma regulação fragmentada global, porque não é essa a ideia da tecnologia. E hoje a discussão está sim em nível global. Então, todos os países estão discutindo amplamente qual é a melhor forma de regular. E ninguém tem resposta ainda. Minto, a China tem a resposta, mas é para o contexto chinês. Imagino que não seja o que a gente quer. Então, é importante a gente ampliar esse debate, incluir atores externos mesmo, para a gente não isolar o Brasil mais ainda, né, no mundo da inovação. E importante também que não só a regulação aqui vai trazer confiança, né, vai aumentar a confiança dos usuários ou enfim, fazer com que a nossa academia produza mais. A gente precisa dos outros elementos que são fundamentais como a regulação de tecnologia, que são políticas públicas focando em aumento de pesquisa e desenvolvimento, para que a gente possa sentar à mesa das discussões da OCDE, do Fórum Econômico Mundial, do GEPA, enfim, em diversos fóruns que a gente participa, com juízo de valor, com noção do que a gente está falando, né? Falando o quanto que as nossas universidades produzem com o apoio do Estado. E mais fundamental ainda, a gente só vai conseguir fazer com que cada pessoa entenda os riscos e oportunidades da tecnologia quando elas conhecerem a tecnologia.
Então, para isso é fundamental capacitação. A gente fala tanto, né? E as empresas que estão fazendo isso, e aí... Mas o cidadão não sabe usar a tecnologia. Eu participei de uma entrevista da Rádio Câmara e era respondendo pergunta da população. E aí uma era, eu posso confiar em tudo que o ChatGPT me diz? Eu disse, não, é uma ferramenta. É uma ferramenta e mais importante ainda, quando você loga né, na API no site, o primeiro disclaimer é, eu estou em teste. Uso dados até 2021. Não coloque informações confidenciais ou sensíveis. Ninguém lê, né, as letras miúdas que não são tão miúdas assim, porque elas gritam na nossa cara. Mas a população não sabe. Então, a gente precisa capacitar, a gente precisa explicar. E aí tem várias pessoas que dizem, né, eu estou tranquila quando a minha mãe sabe usar a tecnologia. Que a gente passou por isso na Netflix, a gente passou por isso com o Spotify, passamos com isso com o Waze, né? A gente tem vários exemplos tecnológicos recentes para a gente entender. E é preciso, sim, ter o cuidado, a atenção, é estar em treinamento, a gente ter o nosso juízo de valor, mas é fundamental a gente ter o apoio também do Estado nisso. Então, aqui, a parceria público-privada é fundamental. O privado, porque a gente faz a nossa parte, né? Se vocês procurarem, é simples, todas as grandes empresas de tecnologia têm cursos gratuitos online falando sobre a tecnologia e explicando ali disponível para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, mas a gente não tem o alcance que um Estado tem. Então, é preciso a gente pensar nessas políticas públicas junto com uma regulação, sim, para garantir freios, né, para garantir qual segurança, um critério de segurança, que seja sandbox, que seja um framework para mitigar riscos e vieses, é fundamental. E hoje, como não há uma legislação impondo isso, as empresas se autorregularam. Então, a gente tem vários exemplos de empresas privadas que têm os seus standards, né? Que tem a sua governança, que tem notas de transparência para mostrar como que aquele algoritmo foi treinado, todos os testes que foram realizados, então formas, e aí foi esse setor privado se evoluindo e conversando em fóruns privados para chegar a uma conclusão. Mas agora a gente precisa fazer junto. E esse eu acho que é o momento ideal, que a gente conseguiu ter a atenção de toda a população sobre a inteligência artificial, né? Tá certo que muito alarmista, o que é normal. Eu estava lendo um artigo outro dia que falava do elevador, né? Em 1800, Otis criou o elevador e ninguém queria usar. Imagina, eu vou entrar numa máquina de aço que é puxada por um cabo e aí eu vou apertar um botão, a porta vai fechar e ela vai me levar lá ao quinto andar. Não vou usar isso. Porque era medo, era insegurança e é normal. A gente sabe disso. E a gente só consegue combater essa insegurança com conhecimento. Por isso que é fundamental essa parceria aqui, para a gente fazer com que mais pessoas entendam e conheçam o sistema de inteligência artificial e mais, com que a gente possa participar desse processo legislativo que é importante, né? A gente não pode também fechar os olhos e dizer, não está acontecendo nada. Mas também a gente não pode ter uma lei tão restritiva que olhe somente para um lado, já pensando em todas as possibilidades ruins, só olhando os potenciais riscos de uma tecnologia que está ainda no seu nascedouro, né? A gente tem aqui um infinito de oportunidades e o tanto de benefício que a tecnologia ainda tão pequenininha já consegue nos proporcionar, né? Veja ferramentas de buscas. Hoje a gente não vive sem pesquisar alguma coisa na internet, né? Quem usa, quem aprendeu, quem já sabe usar a ferramenta do ChatGPT mesmo, o próprio Bing, corretamente, vê como que ele otimiza tempo. Gente, é uma maravilha, mas é uma ferramenta. Ela está aqui para nos apoiar, para melhorar a nossa produtividade. E claro que tem usos sensíveis, sim, e esses usos precisam ser tratados, né? Endereçados e categorizados como alto risco. A gente apoia isso, mas é preciso fazer de uma forma que faça sentido. Não é todo o uso de inteligência artificial no setor da saúde que vai ser considerado alto risco. Ora, a automação de planilha não é alto risco, e o setor de saúde usa, né? Mensageria, aquela automação mensageria que dispara em massa, o setor de saúde usa e não é considerado alto risco. Então, a gente precisa ter definições claras do que é considerado alto risco, para que nós, as empresas, possamos também nos preparar, e sempre olhando segurança jurídica e segurança amplo, né? Tanto para as empresas, quanto para os cidadãos, quanto para a academia, sociedade civil, todo mundo ficar seguro para usar
a tecnologia que está aqui a nosso favor. Então, acho que a gente está num momento super propício. O tema do debate de hoje é incrível, é algo que toda vez que a gente está lá no Congresso conversando com nossos legisladores, a gente comenta, né? A gente precisa ter atenção para o geral da tecnologia, né? A gente brinca que a IA são feitas em camadas, e cada uso de um sistema de inteligência artificial, as camadas vão mudando, então a gente não tem como generalizar o sistema de IA, a gente precisa realmente olhar o uso, olhar o caso a caso, e nós estamos aqui à disposição, querendo construir junto, né? A gente está aqui para apoiar essa decisão, porque ela precisa ser inteligente e atender a todos os lados impactados. Então, bom, para comecinho do debate, Carol, acho que é isso, era a mensagem geral que eu queria trazer. O sistema, e aí finalizar, né, que o setor de tecnologia tem se organizado bastante com essa mensagem que eu passei para vocês, que a gente acredita que a regulação precisa sim existir, ela precisa ser debatida, ela precisa ter o olhar para todos os lados, né, dessa cadeia ampla da tecnologia, mas que ela precisa olhar o uso da tecnologia e não tentar tratar o sistema de IA de forma generalizada. Então, mas se quiser falar sobre regulação da tecnologia, a gente não tem como fugir de princípios, que é o que a gente consegue garantir. Pensando também que a gente está no comecinho da evolução da tecnologia, que tem um tanto aí por vir que a gente nem sabe, a gente nem faz ideia. Então, esse o compromisso do setor privado, né? A gente está aqui à disposição, e eu falo a gente em nome realmente da indústria, que é essa a nossa intenção, de participar de debates como esse, debates na Câmara, no Senado, no Executivo, né? A gente tem várias iniciativas dessas, a gente precisa realmente agora sentar, colocar no papel e tentar chegar a um meio termo, mas acho que é esse o momento, sim, que a gente conseguiu chamar a atenção de todo mundo para o poder da ferramenta da inteligência artificial. Muito obrigada, Lauren, pelas suas contribuições, e agradeço também por trazer um pouco dessa visão do setor de tecnologia e também sobre uma perspectiva de policy, né? Acho que só antes de tecer alguns comentários, eu queria estender a palavra para o Tiago, para o Fred, caso queiram abordar algum ponto, fazer algum comentário sobre esse tema de regulação. Certo. Obrigado, viu, Carol? E obrigado, Lauren, pela fala. Assim, são tantos pontos que você aborda em tão pouco tempo que é até difícil escolher um ou dois assuntos para complementar, né, e refletir, mas colocar até alguns pontos, acho que muitos de concordância, alguns que eu acho que são complementares, fazer algumas reflexões. E começando até de trás para frente, quando você trouxe, né, essa importância realmente de uma lei que possa olhar para princípios, porque os princípios, né, quando a gente estuda no direito, a gente sabe que ele permite justamente aquela flexibilidade que é necessária quando a gente está lidando com normas como essa, que estão atuando sobre uma tecnologia que ainda tem um potencial que a gente não consegue entender até onde vai. E concordo, né, entendo. Aqui eu falo até a nível mais pessoal técnico, mas o que a gente vem trabalhando no NPD tem se construído institucionalmente essa visão de que faz muito sentido uma norma principalógica. A LGPD é um grande exemplo disso. Ao mesmo tempo, eu acho que, mais uma vez, a LGPD é uma prova de que a gente pode ter uma norma baseada em princípios, que é compatível com uma abordagem baseada em riscos. Né? A LGPD ela é uma lei principiológica, a base da LGPD está ali no artigo 6º, quando a gente vê os seus 10 princípios, né? Inclusive um que está aqui no título do encontro de hoje, da accountability, e a gente tem uma série de mecanismos que permite justamente dessa flexibilidade para o regulado, né? Em muitos casos a gente vai ter o setor privado, mas a gente também tem que incluir o setor público, porque a inovação e a IA também faz parte do setor público. E com isso, os mecanismos de abordagem base em risco, a gente vai ter ainda um tempo para discutir com mais detalhes. E aí eu só finalizo essa curta fala para também trazer que, além disso, também acredito que existe para
A abordagem baseada em risco é um alinhamento também com a abordagem baseada em direitos. Às vezes o pessoal discute muito, essas legislações têm que ser baseadas em risco ou baseadas em direitos. Gente, mas por que não os dois? E aí, assim, essa fala não é nem minha, né? A primeira pessoa que fez essa fala, que eu tenho conhecimento no ambiente, no espaço público de debate lá na Câmara, foi a Maria Cecília, né? Que todos acredito que conheço. É um dos maiores expoentes aí no tema de relatórios de impacto, de produção de dados, e eu sempre a cito quando eu faço essas referências, porque eu concordo em número e letra, e mais uma vez a LGPD é esse exemplo. A gente tem princípios na LGPD, a gente tem regras baseadas em risco, e também a abordagem de direitos, porque existem direitos prescritos. Então, concordo, Lauren, que a gente não precisa ter pressa, porque a gente tem que ter cuidado mesmo nessa evolução, e porque a gente não está desamparado, mas também, né, e aí eu vejo uma convergência que a gente tem que caminhar para achar um caminho que dê mais robustez, porque também o que nós temos hoje já ajuda, mas talvez não seja suficiente, e talvez a gente vai ter que saber como equacionar todos esses conjuntos aí de valores. E é isso, por enquanto. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com o Carol, com o Paulo, Thiago e Lauren. Eu acho que a fala da Lauren é muito interessante no sentido de que a gente vê grande parte da regulação e do debate sobre IA sendo pautado inicialmente pelo medo, né? E aí eu vou mais atrás do que a Lauren foi com relação ao elevador. Hoje eu estava ouvindo, enfim, das milhões de coisas aleatórias que eu ouço, sobre a história da contagem do tempo. E em Roma antiga, as pessoas falando que ia ser um terror dividir o dia em fatias de tempo, que isso ia mudar completamente a nossa vida, a gente não ia conseguir se adaptar. E hoje a gente vê aqui, a gente não consegue pensar de outra forma, isso mudou realmente a forma como a gente pensa, né? E hoje, a gente debater a inteligência artificial a partir desse medo, como se fosse uma coisa muito distante, talvez seja uma falha de nós enquanto empresa, né, enquanto setor, de não demonstrar como a IA já está na nossa rotina, né? E aí eu falando enquanto membro de um departamento de privacidade de um comércio digital, hoje a gente não consegue operar na nossa realidade exponencial de milhões de transações por segundo sem auxílio ali de IA para prevenir fraude, ou então para detectar ali como que uma pessoa deseja consumir ali naquele ambiente, enfim. Então, a gente tem hoje já uma proximidade do IA no nosso dia a dia. E aí eu acho que um ponto muito interessante também da fala da Lauren é que eu entendo que a gente não está no momento desamparado, tá? A gente tem aí pontos que podem ser desenvolvidos com uma lei específica sobre IA, mas a gente já tem na LGPD, em outras normas, pontos que nos auxiliam para talvez limitar a discricionariedade de um agente que utiliza IA, tá? E eu acho que a gente tem que utilizar esse momento realmente para debate, para atingir aí um ponto ótimo que seja entre uma regulação repressiva e a autorregulação, né? A gente tem que achar aí um ponto em que a gente chega num termo que eu estudei recentemente, que eu achei muito útil, muito interessante, que é o de governança colaborativa. Ou seja, a gente tem hoje empresas que tenham conhecimento sobre IA, que é naturalmente mais aprofundado do que grande parte da sociedade, ou talvez do Estado, porque usa isso no dia a dia, está ali com top of mind, né, de desenvolvedores e tudo, então tem uma proximidade com esse assunto, e a gente tem uma necessidade de limitar isso, né, de ter aí uma regulação que proteja o cidadão. Então, como a gente pode atingir esse ponto que não seja nem uma repressão e nem uma autorregulação propriamente dita? A gente pode pensar como o setor privado vai trazer insumos, ou seja, aí a gente está falando sobre uma possibilidade que é a avaliação de impacto, né, em um ambiente regulado. Então, eu entendo que sim, que a avaliação de impacto pode sim ser um instrumento muito interessante no futuro, e exatamente para desmistificar, né, para a gente trazer critérios, para a gente trazer benefícios e riscos em um ambiente regulado. Obrigada, Fred e Thiago, pelas contribuições. Lauren, eu vou te devolver a palavra, caso você queira responder aqui e fazer uma finalização desse round aqui de debate. Não, gente, é sempre fascinante debater esse tema, porque cada vez vem uma coisinha nova, assim, que ajuda em argumento e experiência. Obrigada, Thiago e Frederico, pelas contribuições. De fato, Thiago, nem sempre a gente concorda, né? Mas é sempre tão bom conversar com você. Eu acredito, sim, que há a possibilidade de um equilíbrio entre uma lei, né, principiológica e também
baseada em abordagem de risco e em direitos, né? A sociedade brasileira é assim, né? A gente já tem muito, eu acho que a gente consegue sim, a gente está amadurecendo nisso, acho que cada vez mais setor privado, sociedade civil, academia estão, né, convergindo, conversando e entendendo as especificidades de cada um. Eu sempre falo que não adianta nada eu vir aqui falar sobre inteligência artificial, porque eu nem conheço, né? Eu falo sobre um aspectozinho, a gente precisa que pessoas diferentes tragam olhares e visões diferentes, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir chegar minimamente, né, ao que seja o ideal de um equilíbrio aí que atenda a todos. Frederico, amei a sua fala. Obrigada mesmo. Você falou governança colaborativa, a gente chama aqui, a gente defende, na Microsoft também, IBM, onde eu trabalhei, é a autorregulação regulada, né? O que a gente sempre defendeu, que é uma forma de mostrar para os legisladores, para os governos, né, que o setor privado é sim responsável. Afinal de contas, a gente está desenvolvendo uma tecnologia absurda, grande, e de fato gera medo, a gente entende isso. Mas nos deixe participar desse processo, né? Como a gente sabe como é feito, a gente também sabe o que dá e não dá para ter numa lei, porque a gente não vai conseguir compreender, né, ou estar em compliance, enfim, estar de acordo com aquela norma. Então, é uma linha que a gente defende, vem há anos falando, desde a época da privacidade, né? Eu acho que a gente sempre usa a LGPD como um exemplo de como foi um processo democrático, né, da construção de uma lei, assim como o Marco Civil da Internet também, escutando todos os lados, e aí a gente vendo relatório, volta e vai, organiza fóruns como esse, organiza debates. Eu acho que é isso, a gente está num momento único da história, gente, e até o Fred contou, olha eu na intimidade, Frederico, desculpa, a gente usou o exemplo do tempo, é incrível isso, imagina, por que eu vou dividir o tempo, por que quando está sol está dia, quando está noite está lua, é isso, a gente vai evoluindo, e não adianta a gente ficar preso ao passado, né? Já está acontecendo. As empresas hoje, todas usam inteligência artificial, todas usam o poder, né? Já tem uma camadinha ali de chat GPT com um poder de processamento gigantesco. E isso é bom, porque deixa a gente ter tempo para outras coisas que a máquina nunca vai fazer. Né? O relacionamento interpessoal, a criatividade, né? O poder de comunicação, isso é nosso. Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho, eu odeio essa palavra, mas é a única que me vem, o mindset. Aqui a gente tem que estar aberto a essas novas oportunidades, e eu fico muito feliz de ter espaços como esse, que a gente consegue aqui debater e mostrar a importância do debate, né? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Enfim, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria que a gente falasse bem mais e queria estar aí presencialmente. Espero que numa próxima oportunidade eu consiga estar. Estou aqui ansiosa para ouvir o Thiago e o Fred falando também. Obrigada, Carol. Com certeza vamos estar presencialmente numa próxima oportunidade. Obrigada, Lauren, pela sua fala. Eu acho que um ponto de convergência, né, que a gente pode enxergar aqui é que, de fato, todos concordam que a gente está no momento de debater esse tema, né, e que essa oportunidade não pode passar. Eu vejo aqui um desafio muito grande de conexão regulatória, porque, como você e o Fred mencionaram, há um arcabouço jurídico pré-existente, ele precisa, uma nova regulação precisa ser harmonizada com esse arcabouço que já existe, e também o que alguns denominam de problema do andamento, né, que seria como que um texto normativo vai acompanhar essa evolução tecnológica que é tão rápida. E aí eu concordo com você que talvez trabalhar com princípios possa ser uma alternativa, né, de flexibilidade e de adaptação. E também vejo, assim, do meu ponto de vista agora, né, como um ponto de convergência, que ainda que o debate, né, esteja sendo travado na esfera legislativa, isso não significa que o desenvolvimento e a aplicação de sistemas de inteligência artificial venham desacompanhados de qualquer tipo de diretriz, né? A gente tem algumas leis que, a depender do caso concreto, vão ser aplicáveis a atividades que envolvam inteligência artificial, e a
gente também pode pensar em movimentos voltados para a construção de rotinas e de boas práticas de governança, né? E um desses instrumentos é justamente a avaliação de impacto algorítmico. E aqui, já passando para a nossa segunda rodada, né? Eu acho que como os dados, eles acabam ficando no centro do funcionamento de sistemas de inteligência artificial, algumas perspectivas iniciais, elas podem ser extraídas do que a gente tem como estrutura de governança em privacidade e proteção de dados. Embora as consequências e impactos do uso e do desenvolvimento de sistemas de IA, elas impactam outros direitos fundamentais, né? Existem implicações éticas e sociais para além da proteção de dados. Mas, para falar mais sobre esse tema, eu queria convidar o Tiago, né, a nos ajudar a entender como que controles de proteção de dados podem auxiliar na estruturação de uma governança de inteligência artificial e no desenvolvimento de instrumentos como a avaliação de impacto algorítmico. Tiago, fica à vontade para expor suas ideias e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Carol, pelo convite, agradeço pela oportunidade da gente poder estar debatendo aqui um tema que de fato é muito caro, né? E se a gente for olhar a inteligência artificial, mais uma vez, tem sido um tema que tem dominado aí a agenda dessa edição do CPDP Latam. A gente tem a inovação como arcabouço, mas a grande inovação que todo mundo está querendo discutir e falar tem sido a IA, e não é por acaso, né? E aí, e eu faço essa contextualização para começar essa minha fala, a gente começa, né, a fazer essas reflexões, então, como gerir, então, essa governança desses sistemas, né? A gente tem aqui um desafio, porque a gente vive, de fato, esse desafio da agenda digital, ela avança de uma forma rápido, né? A tecnologia é sempre mais rápida, mas o espaço regulatório também agora está tentando correr atrás dessa diferença, esse gap que existe, e o que a gente vê é que normas e mais normas vêm surgindo e se sobrepondo. E aí eu deixo até isso como um teaser aí, porque a gente quer discutir isso amanhã, tem um painel nosso para discutir essa questão de sobreposição de frameworks aí, vários frameworks agora com essa abordagem baseada em riscos, e como elas vão dialogar entre si, como elas podem dialogar com normativas que já existem hoje, né, como enfim, a própria LGPD e leis também como as leis concorrenciais ou consumeristas. Mas falando especificamente, né, da pergunta que me foi posta, e aí, eu não sei, a tela está passando aqui, né? Ah, tá. Então, eu queria primeiro mostrar para vocês um pouco como o pessoal da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, tem refletido sobre essa necessidade, né, de se desenvolver um framework, como até a Lauren falou, que seja o mais interoperável possível. A gente está falando aqui de não dá para cada país também desenvolver, ao mesmo tempo que a gente tem que desenvolver baseado nas nossas vicissitudes, nossas idiosincrasias, a gente tem que também lembrar que a gente vive num mundo de dados em que o dado ele é essencialmente transfronteiriço, então essa necessidade de interoperabilidade existe. E aí é muito interessante, eu gosto de trazer esse framework deles, porque é um framework que a gente, pela MPD, vem acompanhando, onde eles criaram um framework para classificar os sistemas de IA, né? E aí eles colocam esses 5 grandes campos, não estou com tempo para entrar em detalhes, mas vocês podem acessar a documentação que vai explicar, mas eu estou trazendo isso para a gente refletir um pouco como uma avaliação de impacto algorítmico que buscaria, né, ao analisar um sistema de IA que essencialmente teria esses 5 grandes blocos, ele poderia dar entrada. E hoje a gente não tem uma resposta muito clara. Por quê? Porque hoje não existe, na verdade, nenhuma norma aprovada em ordenamento jurídico nenhum, onde deixa claro uma avaliação de impacto algorítmico. Na verdade, existe, né, a Laura até comentou a China, ela trouxe regras para a questão
de tomar as decisões automatizadas, algumas regras, sim, mas elas também, a legislação não é suficiente para explicar como é essa avaliação, né? O que a gente tem hoje um pouco mais amadurecido é o RPD, né? E eu falo RPD, assim, pensando no conceito mais amplo, porque os relatórios de impacto de proteção de dados na série de RPD tem suas próprias singularidades, que ainda estão sendo avaliadas e enfrentadas pela NPD, mas, grosso modo, lembra muito o que a gente tem lá fora, do Privacy Impact Assessment, Data Protection Impact Assessment, né? A gente se inspirou na regulação europeia, e isso foi trazido, inclusive, na forma como a gente definiu. E aí vejam, né, que a LGPD ela deixou claro que essa documentação, o relatório de impacto, ele serve para você descrever os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, né? E aí você traz junto com isso, né, esses riscos, você vai identificar as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. Por que eu trago isso? Porque é muito mais que privacidade e proteção de dados, gente. E aí eu acho que quem acompanhou a fala de abertura hoje viu, né, o que foi falado sobre a privacidade ser, né, a relatora da ONU estava presente, ela falou sobre a necessidade da gente entender que a privacidade, a proteção de dados, ela é um conjunto de direitos que eles são viabilizadores de outros direitos. Então, aqui eu estou trazendo alguns em destaque, né? Existem vários outros, mas são alguns que, inclusive, foram citados hoje. E a gente tem que lembrar disso para ver como, né, existe, de fato, uma sinergia na metodologia que se busca trazer uma avaliação de impacto como a da proteção de dados, e é que talvez a gente possa caminhar na hora da gente discutir o caminho algoritmo, né? A avaliação de impacto algorítmico. É claro que eu não estou dizendo que a gente pode simplesmente pegar um RPD e agora usar como se fosse esse AIA, né, ou avaliação de impacto algoritmo. E aí aqui eu rapidamente tento destacar, baseado nesse framework da IA, o que o RPD minimamente conseguiria tocar, né, com todas as limitações de ser uma avaliação que olha para riscos ligados à proteção de dados, que é essa parte de pessoas, né, e aí talvez essa parte do impacto mais ambiental, que é uma preocupação que, durante a avaliação de impacto, o algoritmo vai ter que também se preocupar, o RPD não é suficiente. O contexto, desde que seja um contexto econômico que faça sentido no tratamento de dados pessoais, porque, enfim, como vários colegas especialistas deixam bem claro, a gente tem que lembrar que os sistemas já eles tratam dados pessoais e dados não pessoais. O desafio é que, quando eles tratam tudo junto, no bolo, as leis de proteção de dados, elas têm atração gravitacional para os dados pessoais, e a tendência, se você não consegue anonimizar, é que os dados pessoais contaminam aqueles que são não pessoais, né? Então, isso vale aqui também, com toda certeza, e a gente, com isso, vai gerando os outputs, as decisões automatizadas, né? Que é uma reflexão, inclusive, que a gente tem tido do que são essas decisões. Porque, às vezes, não é só uma decisão de te dar o crédito ou não, mas é a valorização que ela dá à sua pessoa, né? Então, até mesmo os sistemas de IA generativo, eles tomam decisões na hora que eles concluem, e aí vamos dizer, uma alucinação que uma IA generativa passe, ela conclui que a pessoa, vamos dizer, faça alguma menção à minha pessoa, por exemplo, e fale algumas afirmações que não são verdadeiras sobre mim. Ele tomou decisões sobre mim ao gerar esse conteúdo que era falso. Então, existem problemas de tomar as decisões também aqui. Mas, enfim, não é tudo, né? A gente não vê, por exemplo, como a RPD abordaria essa questão da construção dos modelos, eu falei da questão ambiental. Então, talvez dá para a gente refletir aqui a metodologia que já existe hoje, né, que pode ser inspiradora para o que vem aí. E aí eu quero falar rapidamente, relembrar como está a nossa agenda regulatória. Aqui eu faço minha culpa, né? Nós tivemos uma tomada de visitas em 2021, e aí, infelizmente, estamos aqui quase 2 anos depois, pausados, e não exatamente pausados, porque a empresa está cuidando de várias outras agendas, e esse trabalho, é importante deixar, não está visível ao público, mas a gente já está com uma equipe de trabalho que está agora elaborando, né, o que a gente faz, a avaliação de impacto regulatório,
interno e fazer a consulta interna para produzir uma minuta, que aí sim seria publicada para a fase de consulta pública. Então, isso ainda vai, né, acontecer enfim, nos próximos capítulos aí. Então, não é como o sistema estivesse abandonado, mas a MPD tem, de fato, esse desafio de ter uma agenda muito grande para cumprir e as prioridades são dadas como elas podem ser dadas. E aí eu quero fazer rapidamente, para fechar a minha fala e abrir espaço aí para o debate, lembrar que o que a gente vê de classificação de alto risco, existem muitos casos em que as de alto risco elas envolvem tratamento de dados pessoais e muitos dos casos sensíveis. Aqui eu estou trazendo 3 exemplos, mas aí eu também vou até já lembrar o parênteses que a Lauren traz, né? Não quer dizer, quando eu coloco aqui o aplicativozinho de saúde, que todo o sistema de saúde necessariamente significa um alto risco, pelo simples fato de estar sendo usado no contexto de saúde. A análise de risco ela é muito contextual, porém, existe uma atratividade porque você normalmente vai estar tratando dados pessoais sensíveis, então a chance de ser um sistema de alto risco aumenta bastante, né? Eu trago aqui o score de crédito como exemplo, porque em muitos contextos históricos já a gente pensa, mas não são dados financeiros? Verdade, são dados financeiros, mas normalmente não são apenas dados, mas dados que são coletados para o contexto do seu crédito financeiro. E aí você analisa dados desde onde a pessoa mora, enfim, características delas que às vezes são até demográficas, e aí com isso você começa, né, a entrar nesse quadro dos dados sensíveis, e ser tratar dados sensíveis por si só não é uma garantia de alto risco também, mas fazer isso, por exemplo, em larga escala, já costuma, né, em outros ordenamentos é assim refletido. A MPD ainda não se posicionou sobre isso, mas acho difícil que a gente fuja dessa ideia de que se tem dados sensíveis tratados em larga escala, você conseguir escapar desse cenário de alto risco. Eu acho que as IAs de alto risco, inclusive as que têm sido listadas hoje, debatidas, elas caminham para isso, inclusive, né, também aí a identificação biométrica. E aí, olhando rapidamente o que está em discussão hoje, a versão mais atual, né, a Lauren falou do projeto de lei de 2020, ele avançou bastante. Hoje, a partir de um trabalho que foi feito por uma comissão de juristas, foi proposto um PL que ele se inspirou na evolução que veio do PL de 2020, né, o PL 21 da Câmara, evolui a partir das discussões da comissão de juristas, e aí surge em maio desse ano o PL 338. E a gente pode ver que existem, né, os critérios de alto risco, e tem critérios para você atualizar essa lista do que é alto risco. Eu coloco que alto risco é risco excessivo porque existe uma diferença entre as duas. O PL propõe que o risco excessivo seja um caso de um banimento, algo que eu acho que gera bastante arrepio para o setor de inovação, mas a de alto risco não significa um banimento, significa mais obrigações e cuidados que têm que ser seguidos dentro dessa proposta de lei aí. E aí a gente tem, como eu mencionei, a larga escala, impacto negativo. Eu não vou ler todos com calma, porque a gente está priorizando o debate, né? Mas vejam ali no final, eu deixei claro que a questão dos dados sensíveis entra, né? E aí veja que a gente tem uma lógica muito parecida do que a gente vê nas discussões das avaliações de proteção de dados, avaliação de impacto em proteção de dados. E aí a gente vê também outros pontos de sinergia, como, por exemplo, esses 3 princípios que são da LGPD, da transparência, segurança e não discriminação, eles também estão presentes no PL. A gente vê também, a gente tem na LGPD a questão dos direitos titulares, né? Mas a gente também vê uma discussão dos direitos que existem no PLDA que dialogam com isso, como direitos de acesso à informação, a questão da transparência algorítmica ou a explicabilidade, e dialogam, por exemplo, com o que a gente tem não só dos princípios, mas os direitos de acesso, os direitos quanto à revisão de tratamento automatizado de dados pessoais, que está na LGPD, o artigo 20. E aí a gente tem ainda também uma lógica, né, da LGPD da privacidade desde a concepção, que nos traz também essa reflexão dos mecanismos de governança que temos já hoje, que podem nos permitir enfrentar essas questões
que não precisamos esperar uma lei, né, de IA estar pronta. E aí eu finalizo com essa estrutura regulatória que a Lauren já defendeu aqui, né, e de fato, né, eu falo da autorregulação regulada, porque a LGPD já tem mecanismo de autorregulação regulada. Quando ela traz no artigo 50 a questão da construção dos programas de governança em privacidade, códigos de conduta, isso é autorregulação regulada, gente. A gente dá accountability, a LGPD não tem condições de olhar para todo o setor que trata dados pessoais, que é basicamente qualquer setor hoje, e sair e batendo na porta de um por um. Então, a gente precisa ter essa construção de relação de confiança com o regulado. Então, essa autorregulação regulada ela é muito bem-vinda. A gente vê que a proposta que está hoje no PL 2338 também traz mecanismos similares, o que parece uma sinergia boa, porque, inclusive, nos permite já pensar que talvez hoje algumas questões, não digo todas, mas algumas questões ligadas a sistema já poderiam estar sendo enfrentadas, né, baseado no que a gente tem no nosso ordenamento, que eu trago a LGPD, mas, claro, também podem ter outras legislações que complementem. E aí, bem, isso daqui foi a nossa análise preliminar que resume, na verdade, detalha um pouco mais do que eu resumi agora, tá? A gente publicou esse mês, então fiquem à vontade para depois ir atrás, e com isso passo para o debate. Obrigada, Tiago, pelas contribuições. Bom, privilegiando o debate aqui, eu vou estender a palavra ao Fred e a Lauren, caso queiram comentar alguns dos vários pontos abordados pelo Tiago. Começo eu, então? Pode ser. Eu estou sentado aqui do lado do meu regulador, né? Então fico até com medo de discordar. Eu vou só trazer alguns pontos que eu acho que são interessantes que o Tiago trouxe aqui sobre convergências e divergências entre a avaliação de impacto algorítmico e o nosso relatório de impacto à proteção de dados, tá? Eu acho que um ponto de convergência interessante é que hoje, por mais que a gente não entre na profundidade que uma avaliação de impacto algorítmico demanda, a gente já faz, falando em sentido amplo, análises de impacto de um algoritmo no âmbito de um relatório de impacto, tá? Então, eu achei interessante, eu estava até pesquisando antes de vir para cá, que já existem autoridades de proteção de dados que interpretam a necessidade de você realizar uma avaliação de impacto algorítmico no âmbito de um relatório de impacto. E aí eu trago esse exemplo que a DPA, né, a autoridade da Eslovênia, interpretando o artigo do GDPR sobre revisão de decisão automatizada, demanda aí para sistemas de alto risco a realização de uma avaliação de impacto. Tá? Então, esse acho que é um ponto de convergência interessante. E eu acho que um outro ponto que é legal a gente desmistificar um pouco falando de IA e privacidade, né, é que nós de privacidade a gente gosta muito de atrair assuntos para o nosso âmbito de trabalho, e nem tudo que a gente está falando de tecnologia é sempre privacidade e proteção de dados, tá? Eu entendo que tem aí outros temas. E eu acho que falando de IA, eu tive a chance de pesquisar durante o meu mestrado, pesquisar um pouco sobre cidades inteligentes, e a gente vê como cada vez mais na estrutura das cidades e dos países a gente tem sistemas baseados em inteligência artificial, que impactam a vida das pessoas diretamente, impactam questões de segurança, muitas vezes até segurança nacional, e que tratam pouco ou nenhum dado pessoal, né? Então, são sistemas que aí também vão demandar uma análise de impacto algorítmica, sem entrar exatamente no tema de privacidade. E aí eu trago até para vocês exemplos. A gente teve, em 2014, quando a Ucrânia foi invadida pela primeira vez pela Rússia, nós tivemos ciberataques à rede de energia inteligente da Ucrânia. Então, a gente está falando aí de sistemas que não tratam dado pessoal, se tratarem são dados inferidos e que também representam aí um risco e necessitam uma certa análise de impacto. Lauren, você prefere comentar também? Sim, por favor. Tiago, primeiro, assim, elogiar o documento que que a NPD compartilhou com a análise ao PL, realmente está bem interessante e de forma clara, né, mostra todas as convergências e o que já está coberto pela LGPD. Acho que é importantíssimo a gente ter esse olhar
e o cuidado para a gente parar com sobreposições, né, de legislação aqui no Brasil. Eu queria só tentar um fato: a governança de IA para uso responsável, a gente super concorda, acho que é esse o caminho. O único ponto, eu acho que a gente não precisa ter a governança de forma formal, como está proposta no projeto de lei, para que a gente não tenha um custo a mais de um DPO, com todo respeito, Fred, de ter um DPIA agora, né, em todas as empresas, e isso pensando na inovação de startups e pequenas empresas, seria um custo a mais, e aí elevaria ainda mais o custo do Brasil. Eu acho que hoje a gente já tem mecanismos e vários exemplos para mostrar que a governança pode ser feita de forma fluida, com os funcionários da própria companhia, né, de todas as empresas. Acho que esse é um ponto que a gente precisa melhorar. Então, assim, a gente concorda totalmente com a ideia, mas acho que a forma pode ser melhorada de forma mais fluida e flexível, de novo, né, assim como a tecnologia. E privacidade é, assim, um direito fundamental, acho que isso já está batido. Eu lembro que no começo das conversas sobre IA, falava, gente, queria tanto que IA fosse que a gente chegasse num momento onde todo mundo soubesse o que é IA, assim como a LGPD, toda a discussão da LGPD trouxe a noção de dado pessoal para todo mundo, né? Todo mundo entende o que é privacidade de dado pessoal. Eu acho que a gente chegou nesse marco hoje que todo mundo entende o que é, ou pelo menos já ouviu falar sobre inteligência artificial, e eu concordo sim que a gente tem muito a aprender com a experiência da própria NPD e como foi a LGPD, e parabéns pelo trabalho, Tiago, que vocês conduziram. É isso que a gente precisa, né? Não só análise de impacto algoritmo, como também análise de impacto regulatório. E como o Frederico falou, é isso mesmo. Muitos usos de casos sensíveis já têm a implicação de relatórios de impacto. Então, acho que isso seria convergência, interoperabilidade, olhar o global. Então, a gente estaria inserido num contexto mundial. Obrigada, Lauren, pelas contribuições. Tiago, você quer pegar a palavra para finalizar? Muito rapidamente, que eu sei que a gente está com o tempo aí juntado. Então, assim, agradecer, Fred, porque o mais legal de estar nesse espaço é que a gente sempre aprende, né? Eu não conhecia esse caso da DPI da Eslovênia, então vou atrás, se puder compartilhar também, agradeço. E acho que é isso, concordo contigo que existe um espaço para a gente ter esses debates, né, como vocês já vêm falando, e a gente sabe que, na verdade, o que vai se começar agora, ainda na arena legislativa, no segundo semestre, é uma comissão especial que está para ser formada para poder lidar aí com a proposta que está nesse PL, então essas preocupações de vocês vão poder ser colocadas. Eu diria que, assim, não acho que a gente precisa ter um novo DPO de IA, mas talvez os DPOs de hoje tenham que entender mais sobre IA, porque, como acredito que eu espero, posso ter deixado claro, os DPOs não precisam esperar uma lei de IA para estarem preocupados com a inteligência artificial. Perfeito, obrigada, Tiago. Acho que a gente vive um momento muito, muito rico, que é poder debater e ir aos poucos desenhando, né, esse instrumento que vai se formando, que é a avaliação de impacto algorítmico. E entendo que o relatório de impacto, ele é um excelente ponto de partida, né, e ele, querendo ou não, já faz parte da rotina de organizações, então é algo que traz essa interoperabilidade que a Lauren vem comentando, e junto com outros instrumentos, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem também a avaliação de impacto ambiental, que pode ter ali alguns pontos para contribuir nas questões de impacto sobre sustentabilidade. Acho que mais em nível internacional a gente tem a avaliação de impacto para direitos humanos, né? Algo que a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui, mas fica de indicação, né? Por exemplo, o professor Alessandro Manteleiro é algo que ele trabalha com bastante profundidade, né? Como que a avaliação de impacto para direitos humanos pode ser aplicada a avaliações sobre sistemas de inteligência artificial. Então, eu entendo que a gente vive um momento essencial para ir desenhando aos poucos esse instrumento que precisa ser adaptável e precisa conseguir ser inserido na rotina de diferentes organizações, né? E agora, passando aqui para a nossa última rodada, acho que um dos principais desafios para a governança de inteligência artificial é concretizar práticas de accountability e concretizar medidas de transparência
que elas permitam algum nível de controle social sobre o que está sendo desenvolvido e o que está sendo aplicado, né? Então, discute-se muito sobre a possibilidade de publicização desses instrumentos de relatórios e de avaliações de impacto, né? Até mesmo a criação de um banco de dados público, como faz o PL 2338, que está em tramitação no Senado Federal. Então, eu queria convidar o Fred, né, para nos ajudar a refletir sobre essas questões, para além de outras considerações sobre o tema, mas se na sua visão, Fred, se é possível compatibilizar a transparência, controle social e preservação do segredo de negócio, né, e como que você enxerga essa possibilidade de publicização desses instrumentos de governança. Fica à vontade para expor sua visão. Obrigado, Carol. Você vai passando aí? Tá, já pode passar. Então, aqui a minha ideia é trazer uma apresentação. A gente tem pouco tempo aqui para falar muita coisa, né? Mas a minha ideia é trazer aqui três pequenas partes. A primeira é para a gente entender uma questão de dimensão, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de uma necessidade de usar IA, né? E depois disso falar alguns casos de uso, né? De como a gente usa inteligência artificial, para, ao final, falar um pouquinho diretamente da avaliação de impacto, tá? Então, eu estou falando aqui hoje, né, em nome do Mercado Livre. Nossos dois principais ramos de negócio são comércio digital e banco digital, né, Mercado Livre e Mercado Pago. E hoje a gente tem uma responsabilidade tremenda de ser a principal fonte de renda de quase 900 mil famílias distribuídas por 18 países, né, facilitando aí a interação entre cerca de 500 mil pequenas e médias empresas. Pode passar, por favor? A gente tem aí alguns dados que ajudam a mostrar por que a gente precisa utilizar a tecnologia mais evoluída e mais rápida e precisa que a gente possa utilizar no presente, né? Só para trazer aqui para vocês alguns números, eu não estou enxergando bem, preciso olhar aqui com calma. A gente tem 365 visitas por segundo. Na nossa fintech, a gente tem 170 transações entre pessoas por segundo também, tá? No nosso ambiente de comércio digital, a gente tem entre compradores e vendedores quase 83 milhões de pessoas, tá? Então, a gente está falando aí de um número impressionante de pessoas que transitam, né, nesse ambiente digital e que, mais do que isso, tem o seu sustento dependente desse arcabouço, né, dessa estrutura digital, tá? Pode passar, por favor, Paulo. Tá. E aí, já falando mais do que pessoas, né, falando sobre dados, eu trago aqui algumas informações. Isso tudo está disponível para vocês nos nossos relatórios de transparência do Mercado Livre. Nós temos, num período de um semestre, né, entre janeiro e junho de 2022, nós tivemos 500 milhões de publicações criadas ou alteradas, tá? Ou seja, um número aí de 116 mil publicações por hora. Eu sempre falo aqui, enquanto Mercado Livre, a gente costuma ser a empresa com o maior número de dados. Eu estou aqui com a Lauren, que é da Microsoft, deve ter muito mais dado do que eu, né? Isso para ela deve ser super comum, mas, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Pode passar, por favor. Que sem o uso de inteligência artificial, sem o uso da tecnologia mais avançada, mais precisa, a gente não vai conseguir entregar aquilo que as pessoas hoje já estão acostumadas a usar, tá? Hoje, eu falo aqui de Mercado Livre, diversos amigos meus me falam, nossa, fiz uma compra no Mercado Livre, ela chegou em 2 dias, demorou muito. Por que isso, cara? Mais do que um dia, às vezes chega até no mesmo dia, né? Então, assim, a gente conseguir fazer isso sem o uso dos sistemas mais avançados, hoje é impossível. Tá? A gente tem que atender aí uma sociedade que é tudo em tempo real, tá? Mas isso não quer dizer, não pode manter. Isso não quer dizer que a gente vá utilizar isso de qualquer jeito, né? A gente tem aí 3 princípios corporativos de que quando a gente for utilizar a IA, a gente o faça de forma lícita, ou seja, aí cumprindo leis e regulamentos aplicáveis, tá? Que isso seja feito de forma ética, e aí a gente tem princípios corporativos para orientar e limitar aí o nosso uso da inteligência artificial, e que ela seja robusta, ou seja, que ela funcione bem, né? Que ela seja o mais livre de vieses possível, que ela seja eficiente, tá? Pode passar. E aí eu trago alguns, não vou ter tempo aqui de entrar em cada um deles, mas eu trago alguns casos de uso que a gente tem de inteligência artificial. A gente utiliza inteligência artificial para prevenção à fraude, tá?
para atingir essa rota de entrega ideal que permite que as coisas cheguem num tempo assim muitas vezes inacreditável, tudo isso a gente depende de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, tá? Pode passar, por favor. E aí, com um pouco mais de detalhe, tá? Eu trago aqui 2 casos de uso da inteligência artificial no Mercado Livre. Um deles é o nosso Brand Protection Program, que é um programa que permite que os titulares de direitos de propriedade intelectual eles façam denúncias sobre a venda de produtos vendidos ilegalmente ou produtos piratas, tá? E o que a gente consegue fazer hoje? Hoje, através da inteligência artificial, o nosso BPP, né, ele consegue aprender com as denúncias realizadas e aí já detectar automaticamente publicações que estejam em violação às nossas regras ou à lei, tá? E também a gente utiliza muito inteligência artificial no nosso ramo de prevenção à fraude, tá? Muito para prevenção de lavagem de dinheiro, monitoramento de atividades fraudulentas, e aí a inteligência artificial permite, né, que a gente faça, e aí já pensando no nosso ramo de banco digital, né, de fintech, permita que seja feita ali uma análise precisa e rápida, né, sobre padrões, entregando aí um menor tempo de análise e uma maior acurácia. Pode passar, por favor. Então, entrando aqui já no tema, né, que é o nosso tema de debate principal, as avaliações de impacto algorítmico, como eu estava falando, né, esse tema dos Impact Assessments, ele surge há décadas, né? Se eu não me engano, o primeiro exemplo é com relação à regulação de temas ambientais, de ecologia. E era um debate ali nos anos 60, 70, em que as pessoas começavam a entender a relevância de você ter uma preservação do meio ambiente, mas ainda não sabiam com qual intensidade isso devia ser regulado, o que deveria ser proibido, o que não deveria. Então surge aí um estudo de impacto ambiental. Ou seja, a gente está hoje num momento que pode ser considerado semelhante. A gente tem inteligência artificial, a gente sabe que ela é super importante, a gente sabe que ela tem impactos, mas a gente não sabe ainda exatamente quão profunda deve ser a regulação e como a gente deve, de fato, limitar aí a atuação dos agentes que utilizam IA. E aí eu vou me repetir, né, trazer de novo o conceito que eu falei de governança colaborativa, tá? Que é um conceito muito importante para a gente entender que a gente não pode nem brecar o avanço da tecnologia, porque isso, quem pensa que quer, não quer isso, a gente vai piorar hoje a nossa qualidade de vida em muito, tá? E também a gente não pode deixar que o mercado e que as pessoas hajam sem algum norte, né? Então, a gente tem aí esse ambiente de governança em que a gente conta com insumos do setor privado em um ambiente regulado, tá? Isso é uma oportunidade muito grande que a gente tem de reduzir, né, esse déficit informacional, essa diferença de expertise entre a empresa e a sociedade, né? Então, a gente tem aí um meio em que a gente pode trazer, né, o nosso know-how, tá? Desmistificar algumas coisas, explicar o funcionamento de outras, e com isso reduzir essa diferença de conhecimento hoje entre sociedade e empresa, tá? E aí, isso é um insumo que eu trago aqui da minha pesquisa no mestrado, ao estudar um pouco os relatórios de impacto no âmbito das cidades inteligentes, né, foi feito um estudo em que se conduziram diversos relatórios de impacto no âmbito de cidades na Europa, em que foi considerado ao final do processo que por mais que o relatório de impacto, a proteção de dados seja custoso, ele também, ao fim e ao cabo, é uma oportunidade para o negócio ou para o Estado se autoconhecer, né? No sentido de conhecer os seus processos, melhorar processos, no nosso caso, enquanto empresa, gerar valor, né? Ou seja, às vezes você está puxando ali uma informação sobre um projeto da empresa, sobre uma área, e você vê a partir da perspectiva de privacidade que aquilo ali poderia melhorar. E aí a gente fala, sem o menor problema de falar, isso também muitas vezes é bom para a empresa. Às vezes você consegue melhorar seus processos e ter um produto mais eficiente, tá? Você consegue melhorar a sua governança interna, no sentido de mapear o seu cumprimento ou não de legislações, e também evitar danos no futuro ao fazer um diagnóstico prévio. Pode passar. Eu acho que esse slide aqui a gente já falou no debate, né, sobre convergências e divergências, tá? Eu acho que vou falar aqui bem rapidinho que a gente, ao falar de IA, a gente nem sempre está falando só de proteção de dados, é um tema que tem convergências, mas a gente tem também divergências, análises éticas e sociais, que por mais que estejam incluídas ali na principiologia da regulação de proteção de dados, elas por vezes podem exceder esse escopo da privacidade, tá? Eu acho que pode passar, porque isso já foi até debatido. E entrando aqui já no ponto que é o ponto principal da minha fala,
que é sobre avaliação de impacto e segredo de negócio, tá? Eu estava até conversando com o Thiago aqui no intervalo, que às vezes me perguntam, se você tiver que publicar uma avaliação de impacto do algoritmo, o que você vai fazer? Fala, bom, a lei se cumpre, né? Se vier a lei ser publicada nos moldes em que está o PL, né, 2338, ele fala que, garantidos o segredo industrial e comercial, as conclusões da avaliação de impacto serão públicas. Então, eu acho que qualquer empresa séria vai obedecer aí o que determina a lei, tá? Mas aí qual é a pergunta que move aqui essa minha fala? Se eu entendo ser possível, né, equilibrar aí transparência e segredo de negócio. E eu acho que aí eu vou até puxar um pouco da fala da Nina hoje na fala de abertura aqui da CPDP, em que ela fala que ela recebe muitas perguntas. E aí, quando é que você vai publicar o código? Né? Não é disso que a gente está falando, né? Isso seria até contraproducente no sentido de trazer transparência. Né? Então, o que a gente está falando aí? O PL, o que ele recomenda? Que seja publicada com relação aos sistemas de IA de alto risco, qual é a sua finalidade pretendida, quais são as suas medidas de mitigação e quais atores participaram na elaboração daquele relatório de impacto. E hoje, a gente tem, claro que não exatamente com foco em sistemas de IA específico, a gente tem relatórios de transparência que já entram em assuntos como esse. Como a gente faz para manter nosso ambiente seguro, como a gente atende os direitos dos titulares, para que a gente trata dados, tá? Claro que uma avaliação de impacto, talvez ela seja mais direcionada a uma funcionalidade específica, mas eu acho que a gente não tem que ter medo de fato, entender que sim, a gente pode, caso a lei determine, trazer certos pontos para o conhecimento do público, tá? Isso não quer dizer violação de segredo de negócio, tá? Pode passar, por favor. E aí eu trago um outro ponto que, para nós, enquanto empresas, a gente entende cada vez mais que esse reconhecimento enquanto uma empresa ética no uso de inteligência artificial, enquanto uma empresa responsável na proteção de dados, também é interessante para a companhia. A gente tem isso cada vez mais sendo valorizado pelo consumidor final, cada vez mais isso sendo valorizado pelo investidor. A gente passa por rodadas de investimento, por aportes de investidores e sempre tem ali no nosso formulário como é que vocês tratam dados, se vocês estão cumprindo com isso. Então, a gente tem que estar preparado para isso ser uma demanda também do consumidor e do mercado. A gente vê empresas, aí eu posso trazer 2 exemplos. Você sai hoje ali perto da minha casa e tem um outdoor imenso da Apple falando privacidade, isso é iPhone. Então, assim, a gente está num momento em que isso tem que ser umas coisas, um tema que as companhias não podem ter medo de falar, tá? De transparência. E aí eu trago um pouco só o conceito aqui de trade secret, né? De segredo de negócio, para a gente entender, né? E aí eu acho que é um tema de debate para a gente manter aí no debate do PL, é que de fato a gente tem que manter o segredo de negócio como um mecanismo para proteção contra a concorrência desleal, ou seja, manter ali uma proteção sobre o que é proprietário, sobre o que vai permitir que um competidor ou que uma pessoa mal intencionada faça uma engenharia reversa, que encontre ali uma vulnerabilidade ou que copie, tá? Mas o que a gente tem que pensar na publicação, né, de uma avaliação de impacto, ou o que a gente tem que entender ao trazer o público, é que a gente não está falando de segredo de negócio, a gente tem que trazer o critério de interesse para o sujeito afetado. Então, ele tem que entender ali por que a gente vai estar utilizando a inteligência artificial, como e quais são as medidas que a gente tem para mitigar os riscos que a gente detectou. Pode passar, por favor. Era só isso, acho que as perguntas já ficam aqui para o debate. Né? Show. Obrigado, Fred. Super legal a tua colocação. Até aí no finzinho eu estava refletindo bastante, quase tendo aqui um remember, né, da discussão que a gente teve ainda em âmbito de LGPD sobre direito à explicação. Né? Acho que a gente passou um pouco por esse dilema aí da transparência versus segredo de negócio, né? Enfim, já falando um pouco aqui mais sobre o tema de IA especificamente, né? No final do dia, acho que o que a gente tem que observar é que, no fundo, né, a explicação é sim relevante, mas a pessoa afetada, ela se preocupa às vezes muito mais com o que é feito, né, sobre seus direitos, eventualmente aquele sistema ele pode produzir, né, muito mais do que uma explicação técnica linda, maravilhosa, que se possa compreender e debater, né. Acho que o legal quando a gente pensa num instrumento de governança é justamente porque ao medir riscos, né, você vai tomar as cautelas para que as pessoas acabem sendo afetadas, sim, é óbvio, mas de uma forma proporcional e justa, né. Então,
enfim, acho que super legal esse debate, daria um painel inteiro aqui, tentando fugir do clichê, né? Pensei em uma forma de concluir esse painel sem ser o clichê de que, saímos com mais perguntas do que respostas, mas acho que infelizmente isso é um clichê que vai me acompanhar. Mas de todo modo eu queria, aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, eu queria só que a Lore e o Thiago comentassem rapidamente esse ponto aqui do segredo de negócio, se quiserem, e aí a gente abre para perguntas também, para prestigiar aqui o nosso público, que achou que ia assistir o painel sobre educação, não era, né, porque mudaram as salas, não sei quem acompanhou isso, mas enfim, de todo modo, feita a piada 2 vezes, ela já era ruim na primeira, a segunda, pior ainda. Lore e Thiago, fiquem à vontade. Thiago, quer começar, que você está presencial? Pode ir. Então tá. Não, Fred, assim, assina embaixo da sua apresentação. Nossa, excelente. Todos os pontos. Obrigada por compartilhar, né, os números, adoro números aqui. A gente vive baseado em dados, né? Mas a visão do Mercado Livre também, que está super alinhada com o que a gente vem defendendo. E eu queria só pegar um ponto rapidamente no que você falou, que eu achei sensacional. As empresas mais transparentes, né, vão ser mais valorizadas. Gente, é reputacional. O meu interesse em não haver vazamentos, seja de dados pessoais, ou seja um hacker fazendo qualquer coisa, o interesse é meu. Eu não quero ter minha imagem vinculada a um incidente, né, seja qualquer que seja. Então, é muito interessante colocar isso no papel, porque o maior interessado somos nós. Né? Nós aqui, as empresas desenvolvedoras de tecnologia, de sistemas de IA, os que usam, né, IA também. Então, a gente precisa desmistificar muito ainda. Então, perder o medo, né, do desconhecido, mas também entender que as coisas já estão acontecendo. O mapa ali de uso de IA do Mercado Livre, eu não tinha ideia que era tanto. Assim, são exemplos riquíssimos e a gente não faz nem ideia. Né? Então, eu achei sensacional a parte de governança, isso a gente já discutiu, e também só um ponto sobre transparência, né? A discussão hoje a gente vai voltar àquela discussão da bula do remédio, né? O quanto de informação, quem vai ler aquela informação, qual a informação que eu preciso colocar. O ponto eu acho que não é esse. O ponto é a gente ser transparente, assim como pedem, né, nos relatórios de impacto. O que você queria quando você desenvolveu aquele algoritmo? Quais foram os dados que você usou para treinar? A gente tem forma, sim, de ser transparente, de forma com que um usuário médio, né, sem ser o técnico especialista, consiga entender que a gente foi, sim, responsável ao desenvolver um sistema. Então, obrigada, Fred. Eu achei sensacional a sua apresentação. Parabéns. Que eu acho que a gente tem que valorizar sempre a audiência. Também queria dar os parabéns, eu achei muito legal, principalmente quando você traz esse ponto que a gente tem que parar dessa dicotomia entre transparência e segredo de negócio. É claro que vão haver pontos de eventuais conflitos, mas eles podem coexistir, né? Eu acho que você deixou isso muito claro na sua fala, então fica aqui um elogio, né? Talvez passar no teste do pesquisador da MPB, mas agora eu tenho que passar no fiscalizador que não está aqui para avaliar. Mas, e aí, até como um complemento rapidinho do que a Lore falou, também não tinha ideia do tanto de, e aí eu pôr no chapéu realmente consumidor, né? Do tanto de uso da IA dentro do modelo de negócio de vocês. Então, aí uma sugestão, será que não seria interessante ter isso transparente para o cidadão, para o consumidor? Porque isso é legal de saber, né? A gente entender como a IA faz parte do modelo de negócio da realidade de vocês. E eu finalizo aqui essa intervenção, passar aí para o público. Claro. Pessoal, pode levantar a mão, acho que a gente escolhe algumas. E aí... Vou levar o microfone lá. Pode ser que eu... quer levar? Porque a Lore só escuta se falar no microfone. Olha, eu escutei bem, viu? Não sei se falou alto. Pode ir? Primeiramente, boa tarde, parabéns pelas palestras bastante interessantes, todas elas. Há pouco tempo eu entreguei minha tese de doutorado e a gente fez algumas pesquisas. A minha tese é de gestão do conhecimento. E se você der uma olhada em todos os
instrumentos norteadores do governo federal, principalmente, você vai falar de diálogo, sociedade e efetividade de políticas públicas. E eu estou olhando aqui, a gente está falando de regulamentação e a gente tem sempre medo da regulamentação como um todo. E a regulamentação, quando chega, até o Thiago, pouco tempo atrás, apresentou que passa por algumas etapas e chega para a consulta pública um pouco mais formatado para que a sociedade comece a dialogar com isso. Eu acho que chega um pouco tarde, tá? Eu acho que a sociedade deveria chegar um pouquinho antes para começar a contribuir um pouco antes. Eu acho que demora muito a chegar para a sociedade, para que a sociedade comece a opinar sobre aquele segmento que a gente está tentando regular. E outra coisa, eu queria só comentar uma coisinha de cada um, que eu sempre anoto algumas coisas de cada uma das falas. Do Thiago, quando ele apresentou ali a privacidade começando na concepção, eu acho que a privacidade começa quando você prospecta, um pouquinho antes, quando você começa a pensar, você pensa na prospecção. Da Lauren, quando ela botou que o mercado já está fazendo a sua parte, na verdade, na minha cabeça, o mercado pode ter começado a fazer a parte dele, não assim. Ele vai ter que seguir um pouquinho mais adiante e amadurecer como qualquer outro segmento, inclusive na iniciativa pública. Eu sou da iniciativa pública, eu sou analista de governança de dados no SERPRO, e a gente é o tempo todo regulado, e a gente, assim como o mercado privado é regulado, a gente também é regulado, e ainda bem que a gente é regulado, a gente até acredita que é uma boa, como é que chama? É um bom começo, né? E em relação à última fala aí desculpa, Frederico? Quando você fala que a explicabilidade para o cidadão dos algoritmos de IA, né? Eu acho que a explicabilidade tem que ter uma explicabilidade para o leigo, mas também tem que ser uma explicabilidade técnica. Eu não abro mão nenhuma das duas. E aí, se a gente vai ter que olhar código, como vai ser fornecido isso para a sociedade, a gente não sabe. A gente diz, no regulamento, a gente sempre bota o que fazer, como vai ser implementado. E aí, o mercado, aí eu gosto da autorregulação do mercado, o mercado se autorregula, se autogere, e aí a sociedade diz se aquilo está suficiente ou se não está suficiente. Mas abrir mão, é muita coisa, 10 milhões de código, eu não sei se é muito ou se é pouco. Eu não sei que instrumento que o outro lado tem para avaliar aquela informação que foi dada. E em relação aí, o Thiago foi muito certeiro, eu fico com vontade de ver o aviso de privacidade de vocês lá, descrito que você faz um conjunto de ações com modelos de IA para trazer para a gente, tá? É só isso aí que eu queria contribuir. Obrigada, Vladimir. Vou passar a palavra para o Bernardo fazer a pergunta. Queria fazer uma pergunta um pouco mais para a Lauren, mas acho que o Fred também pode pegar essa, o Thiago também. E a gente falou aqui de governança interna de IA, explicabilidade, e recentemente nos layoffs que a gente teve mundialmente, a gente viu muitas empresas demitindo times inteiros de cientistas que trabalham justamente com ética de IA, que trabalham justamente com esses temas. E aí, eu falo aqui também como um gestor de privacidade, então é uma pergunta que eu faço para mim mesmo também, assim, como equalizar a vontade de passar transparência e confiança dessas empresas multinacionais quando a gente vê coisas como essa acontecendo quando a corda estica. E aí, trazendo para a América Latina, dentro do cenário mundial, nós somos mais fracos. Então, quando a corda esticar, ela estica, ela vai arrebentar aqui primeiro. Então, dentro desse momento aqui do CPDP, de debater o papel da América Latina como um todo, e como a gente promove a nossa cultura perante o mundo também, como equalizar tudo isso, todos esses pontos. Então, trazer esse tema do layoff, né, para esse cenário da explicabilidade, da governança de algoritmos e também da América Latina. Obrigada, Bernardo. Mais alguma aqui?
passar a palavra para a Daiane para a última perguntinha aqui. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Então, a gente até comentou isso no painel de abertura, né? Acho que foi a Nina que falou sobre a questão de abertura de código e tudo mais, como é difícil até para quem trabalha com isso entender. E aí eu sempre fico pensando nos titulares, né? Que são a parte mais afetada e que no fim do dia que tem menos conhecimento técnico. E aí eu queria ver um pouquinho de vocês como aliar essa questão da transparência ao mesmo tempo de ser uma maneira inteligível e que de fato seja palatável para o titular o tanto que ele é afetado na vida dele. É basicamente isso. Obrigada, Daiane. Acho que a gente passa a palavra para a mesa como um todo, né, para as considerações sobre as perguntas que a gente coletou agora. Cara, eu poderia começar com a Lauren, talvez, já estava... Perfeito. Lauren, fica à vontade para tomar a palavra. Gente, obrigada pela inclusão, viu? Eu sei que é chato, essa parte só eu aqui híbrido, mas obrigada pelo esforço, está funcionando super. Foi Vladimir, não sei, que falou sobre o layoff, né? Lembra que eu falei que a gente precisa checar sobre o ChatGPT? É a mesma coisa. A gente precisa ir atrás das informações. Como foi divulgado, foi errado. Na verdade, e aí falando agora especificamente da Microsoft, né, a gente tem uma governança onde todos os funcionários têm que fazer cursos, né? A gente, assim como a privacidade, todo ano a gente tem aqueles cursos, acho que Fred também no Mercado Livre, né? Todo ano tem um curso de reciclagem sobre privacidade para garantir que todos estejam na mesma página, que sejam embaixadores da empresa. E a gente tem esse curso anual também sobre inteligência artificial responsável. E a ideia é que todos os funcionários sejam embaixadores e capazes, né, de passar os princípios da empresa. Houve, sim, uma grande layoff, infelizmente, acho que foram várias empresas do setor de tecnologia, especificamente na Microsoft, um time pequeno dentre uma estrutura de governança grande. Eu acho que nós somos um dos maiores do mundo, nós temos um escritório de IA responsável, a gente tem uma equipe de engenharia responsável e a gente tem um comitê de ética. Então, são 3 camadas de governança. E era um time que, sim, tratava de ética e responsabilidade de IA, mas eram 10 pessoas, nem todas foram demitidas, algumas foram incluídas em outros times, e aí algumas poucas, infelizmente, saíram, mas a ideia disso não foi por conta dos layoffs, mas sim reestruturação da empresa. Lembrando que a estrutura de governança de IA responsável já está enraizada, né? Então, obrigada pela oportunidade de poder esclarecer isso. Acho importante a gente ir atrás, de fato, das informações. A notícia, como foi, ficou capenga, só o título, né? Já parecia que era todo mundo indo embora. Então, esclarecer isso. E aí, eu não lembro o nome da primeira pessoa que falou sobre as empresas, né? O setor continuar fazendo. Em nome da Microsoft, agora de novo falando, nós somos a primeira empresa a publicar os princípios de IA responsável, e aí, ao mesmo tempo que a OCDE o fez. E depois a gente foi seguido por várias outras empresas de tecnologia, assim, eu acho que quando não tem, a gente está diante de uma tecnologia tão grande que vai mudar a forma como a gente consome, a forma como a gente se diverte, a forma como a gente trabalha, enfim, tudo, a gente precisa ser responsável, e foi esse o primeiro passo, criando princípios, né? E depois a gente foi acompanhado por várias empresas e vieram organismos internacionais fazendo isso de forma global, como eu estou repetindo aqui, e a gente continua nesse esforço. Eu concordo com você, não é que a gente já fez, é um esforço contínuo, porque aí puxando um pouquinho do que eu falei, e até que o Fred trouxe, a gente precisa ser valorizado, e assim, eu acredito que assim como a LGPD trouxe a importância de, eu só vou entrar nesse site aqui se ele me mostrar que os meus dados estão protegidos, a pessoa, o usuário, só contratar um sistema de inteligência artificial se ele tiver certeza que ele está seguro com aquele sistema. Eu acho que é esse o nosso objetivo. Então, concordo sim com você, é um processo contínuo. Obrigada. Rapidamente, que eu sei que a gente já avançou com o tempo, né? Vladimir, sobre aquela sua primeira
colocação, a gente, quando tem um fluxo e tem uma fase de consulta pública, isso não significa que esse é o único momento de participação da sociedade, ela pode acontecer mesmo antes, quando a gente divulga a nossa agenda regulatória, na verdade, até o processo de divulgar a agenda, a gente faz um levantamento com a sociedade, e quando a gente divulga a agenda, é um indicador de temas que vão ser debatidos. Então, isso acontece já, inclusive. Organizações da sociedade civil, ou às vezes pesquisadores entram em contato conosco, trazem seus trabalhos, seus estudos. Então, por exemplo, anonimização, que é um tema que está lá na frente da agenda, mas a gente já está discutindo isso, a gente já está recebendo pesquisadores sobre o tema. O mesmo vale para a IA, que está lá na frente da nossa agenda, né? Mas a gente já está discutindo, inclusive aqui hoje. Então, a gente busca outros mecanismos para discutir com a sociedade, mas existem as nossas limitações. O termo privacidade desde a concepção é o que está na lei, por isso eu trouxe ela, tá? Mas legal a sua reflexão que a prospecção ela deveria começar antes, eu acho válida essa reflexão. E eu não vou falar do Renato, porque eu acho que o Fred vai poder falar melhor, a Lauren já falou bem, e sobre o comentário sobre... Eu acho que, sim, a gente tem que refletir o que nós queremos quando a gente fala tanto de transparência quanto de explicabilidade, qual é o nível que queremos chegar, porque também liberar código não vai ajudar ninguém. Como a própria menina falou, nem mesmo ela e outros, né? E, poxa, se a menina teria dificuldade, imagina nós aqui, meros mortais. Então, eu acho que a gente tem que refletir o que a gente quer com isso. E aí, até nesse sentido, né, fazendo aí um pouquinho de spoiler, a gente está na NPD nesse trabalho do sandbox regulatório. Existe uma tendência, a gente vai trabalhar no sandbox de IA, existe uma tendência a gente querer explorar esse tema da transparência algorítmica. A gente ainda vai levar essa discussão para a sociedade, para você se é o tema mais adequado, e ainda assim como explorar esse tema, né? Esperamos aí nas próximas semanas e meses estar, inclusive, compartilhando isso com a sociedade para coletar as impressões, e aí mais um mecanismo de participação, a gente vai ouvir da sociedade antes de executar o sandbox, justamente para executar um sandbox que seja mais adequado para a nossa realidade. Só para a gente encerrar aqui, eu vou abordar bem rapidinho os pontos que trouxe o Vladimir. Eu acho que quando você fala sobre a gente ter que entrar no nível técnico e no popular quando a gente é transparente, tá? Eu acho que você tem toda a razão, tá? Só que eu acho que a gente tem que aí achar um fino ajuste entre o que vai ser, não vai ser ali uma receita de miojo, né? Uma coisa extremamente simples, e o que não vai ser uma exposição ali de um segredo de negócio, tá? E aí eu acho que a gente pode até pensar que quando a gente está falando de transparência, a gente não necessariamente precisa estar falando de transparência para a população como um todo, tá? A gente falando, às vezes, na análise de um algoritmo ou de um sistema, isso já no futuro, pensando numa regulação de IA mais consolidada do que a gente tem hoje. A gente pode, em conjunto com o regulador, ter ali auditorias por parte do regulador, ou então um entendimento de órgãos responsáveis por isso, que não signifiquem uma abertura para a sociedade como um todo, mas que a gente tenha ali o Estado atestando a qualidade ou a legalidade daquele sistema, tá? E para a população, a gente talvez divulgar uma questão um pouco mais restrita, que não vai esbarrar no segredo de negócio. Quanto à questão da nossa declaração de privacidade, tá? Eu te convido a olhar, tá? A gente tem ali a declaração e a gente tem também uma página que a gente chama da nossa landing page, que a gente entende que a gente tem a responsabilidade de ter uma transparência potencializada, ou seja, não basta a gente publicar um documento com um PDF de 20 páginas e entender que está publicada, tá? A gente tem ali a nossa landing page que tem um menu interativo, que tem ali tudo iconizado para que o usuário possa entender de fato o que está acontecendo, tá? E isso vem do entendimento de que a gente tem usuários extremamente variados, a gente tem pessoas que que muitas vezes podem ter dificuldade de leitura, a gente tem muitos usuários que são PCD, então a gente precisa ali nos esforçar ao máximo para que o texto não seja só texto frio e que ele seja inteligível. Tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a todos pela presença, agradecer principalmente a Carol pela organização, Lauren, Thiago, Fred, foi super legal, super rico participar, muito obrigado, voltem mais vezes. E é isso, pessoal, estão liberados, podem curtir o fim do evento.